Fala torcedor, bem-vindos a mais um vídeo do canal Passione Verde. Algumas notícias e algumas dúvidas que estão na minha cabeça, quero compartilhar com vocês e também quero muito saber o que vocês pensam sobre todos esses assuntos. Galera, não deixe de comentar, se inscreva no canal, os comentários são muito legais, eu aprendo muito com vocês, trazem ideias de outros vídeos, às vezes fazem até eu mudar algum pensamento sobre alguma opinião que eu tô dando aqui sobre o Palmeiras através da interação com vocês, então comentem aí que a gente troca essa ideia. Sobre o jogo de hoje, alguns assuntos sobre o jogo de hoje. Rafael Veiga, será que o Rafael Veiga vai ser titular? Paulinho, não sei, pintou uma dúvida na minha cabeça, não sei se vocês também estão com essa dúvida. E sobre o aspecto físico, o quanto isso pode pesar e o quanto o Palmeiras pode tirar proveito e vantagem nesse aspecto contra o Flamengo. Começar sobre o jogo de hoje. O Palmeiras hoje já deixou 12 jogadores aqui em São Paulo e é o seguinte, a expectativa não é grande sobre o Campeonato Brasileiro, sobre o jogo de hoje também, tão pouco, não é uma boa expectativa, mas é o seguinte, cara, tudo no futebol é possível, embora o Palmeiras não esteja jogando nem um pouco bem, eu vou dizer uma coisa, o Palmeiras hoje, se vencer o Grêmio, que não é um adversário que vem vencendo muitos jogos em casa, o Grêmio vem nos altos e baixos terríveis, e eu acho que o Palmeiras tem sim condição de vencer o Grêmio lá, tá? E não é nada surpreendente o Atlético Mineiro empatar ou ganhar do Flamengo. É difícil isso acontecer, mas galera, é o seguinte, se acontecer o resultado de repente o Flamengo já sair com um título, ou o Flamengo ganhar e o Palmeiras empatar, ou o Flamengo empatar e o Palmeiras empatar e manter essa distância, cara, não vai surpreender ninguém, vai todo mundo falar, pô, legal, o nosso objetivo é dia 29. Tudo que acontecer pra gente vai ficar meio que, tá tudo certo. Mas de repente o Palmeiras arranca uma vitória e o Flamengo perde lá, meu amigo, vira um ponto. E aí o psicológico de um título ganho pelo Flamengo, de repente fala, meu Deus do céu, um empate a gente pode perder a liderança. Isso pode, cara, mexer com o psicológico terrivelmente do Flamengo. E se não der o resultado que a gente espera, isso que eu acabei de dizer, cara, é o que a gente já meio que, a gente já pôs na conta. Acabou o Brasileiro, tá tudo certo, não vai ter como. De repente isso pode virar, se não virar é o que a gente espera, sabe aquela coisa? A gente não tem nada a perder, nada a perder, o que vier hoje é lucro e vai saber se isso não acontece, cara, o futebol é um esporte muito maluco, eu não duvido de nada, ainda mais por mais que o Palmeiras esteja com o time reserva, cara, às vezes o reserva tá querendo mostrar serviço, muito porque a final da Libertadores tá aí, todo mundo vai querer ter uma chance para jogar a final, assim eu espero. Sobre a questão física, Palmeiras e Flamengo se enfrentam sábado, lá em Lima, e em Lima tá muito quente, tá muito calor. Tudo bem que a final vai ser às 6 da tarde, mas ainda assim tá muito quente, e o Palmeiras pode sim se beneficiar disso, tendo em vista que o Flamengo, até agora, não sei se vai poupar todos os titulares, talvez sim, talvez não, mas a questão é, mesmo que não poupe todos os titulares, Lima vai estar muito quente, e o Palmeiras é um time mais jovem que o time do Flamengo. Acho que isso é inegável. O Palmeiras, a média de idade do Palmeiras é mais baixa. A média de idade, não estou falando de qualidade de jogador. Estou falando de média de idade e o quanto o cara pode pôr intensidade nisso. Tendo em vista que o Palmeiras não vai usar os titulares, o Palmeiras vai estar com a intensidade máxima, assim espero. E o Flamengo é um time mais velho. É um time de jogadores técnicos, um grande time, um grande jogadores, mas fisicamente o Palmeiras é um time mais intenso que o Flamengo, isso é a prova dos GPS, quem acompanha os sites especializados aí de quantos jogadores conseguem correr, quantos quilômetros os jogadores conseguem correr por jogo, né? Eu já analisei isso e vi que os jogadores do Palmeiras sim, correm mais que o do Flamengo. Aí você pode falar, não, porque o do Palmeiras corre errado, porque o do Flamengo fica mais com a bola, cara, o que eu sei é o seguinte, todos os jogos, os jogadores do Palmeiras acabam conseguindo correr mais que os do Flamengo. Isso tem muito a ver com a idade também. O Palmeiras é de um time de uma idade mais baixa e o Flamengo, com certeza, nesse calor, nesse desgaste, o Palmeiras pode sim tirar vantagem desse fator físico que para mim vai ser um fator importantíssimo. Ainda mais para jogo que pode ter prorrogação e o Palmeiras sendo um time mais jovem, eu acho que tem que arrastar o jogo sim para um lado físico, porque esse lado físico, isso sim eu afirmo que o Palmeiras tem vantagem em relação ao Flamengo. Nas outras coisas, na questão técnica, na questão da fase, eles estão melhores, e aí é uma coisa que já, né, para se analisar de uma outra forma, mas a questão física, o Palmeiras tem que sim arrastar o jogo
pro lado físico. E como que arrasta pro lado físico? Cara, toda hora mantendo intensidade, marcando individual, com perseguição. Quando você marca a perseguição, o jogador você força o outro jogador a se movimentar muito e percorrer distâncias maiores, então você arrasta para um jogo físico. Eu acho que o Palmeiras tem que ir por aí, o Palmeiras pode tirar vantagem sim nesse lado, ainda mais pela temperatura de Lima. Sobre o Paulinho, galera, o Paulinho viajou. Ah, Lucas, que grande novidade. Cara, o Abel tá muito misterioso. Ele tá muito misterioso. Essa coletiva de entregar o brasileiro, ele não é de entregar, embora esteja muito difícil. Cara, eu não duvido, aí eu quero saber de vocês, eu não duvido que o Paulinho vá pelo menos pro banco, eu não duvido. Se esse cara já tá treinando com bola, eu não duvido que, falta 15 minutos, põe o Paulinho aí, falta 15 minutos da prorrogação, segundo tempo, coloca o Paulinho. Eu não duvido, eu acho que o Palmeiras pode estar sim blefando quando o Anderson Barros disse lá atrás que o Paulinho era só pra temporada que vem. Eu acho que esse cara tem chances sim de pelo menos ir pro banco, não sei o que vocês pensam. Vamos ver, pode ser uma arma ali para 10 minutos, 15 minutos, ou bater um pênalti. Não sei, a gente vai ter que analisar isso depois, né, galera? E sobre talvez Rafael Veiga titular, ele foi um dos jogadores que não viajou. Cara, não é por conta disso que quer dizer que ele vai jogar a final de titular, ele pode muito bem ficar no banco. Mas o que eu penso, o Rafael Veiga, na chance que ele tem de titular, ele não tá rendendo, ele não tá jogando bem. Ele não tá mostrando futebol para ser titular. Ele tá entrando melhor quando as atuações dele é melhor quando ele entra no decorrer do jogo, mas é o seguinte, cara, é final, é jogo único, a motivação para um jogo desse não falta. O jogo de final é diferente porque você precisa ter personalidade, jogador que tá com medo, que domina a bola na frente dos volantes ali. O jogador que não tem personalidade, é uma final de Libertadores, você pode ficar marcado. Por exemplo, o Andreas Pereira tá marcado até hoje pela falha dele no título do Palmeiras. Você acha que jogador que não tem personalidade, ele domina a bola em uma final de Libertadores com a pressão e fala, cara, Deus me livre, eu vou me livrar disso aqui porque eu tô com medo. E o Rafael Veiga, ele pode estar na fase que for, não tá na fase boa, não tá jogando bem, e etc, etc. Mas personalidade ele tem. E, cara, eu não sei, mas tenho uma leve impressão, além dessa coisa de já ter poupado ele, que o Rafael Veiga vai ser titular na final. Não tem desempenhado futebol pra isso, mas eu respeito a história do cara e, cara, assim como ele entrou, quando ele entrou contra a LDU, que ele entrou, eu falei, pô, Rafael Veiga, cara, agora. Eu falei isso, confesso que eu falei isso na hora que ele foi entrar contra a LDU, e ele fez 2 gols. Então, acho que a gente tem que respeitar, eu digo assim, por um jogo, por uma final, mas eu acho que ele, se ele não se reinventar como jogador de futebol, ele não vai ser mais titular do Palmeiras de jeito nenhum. Mais pra uma final de Libertadores. Quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Galera, volto mais tarde com mais vídeos do Verdão. Deixe seu comentário aí que a gente conversa sobre todos esses assuntos. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.